Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos passando aqui para o nosso segundo dia na leitura da Palavra de Deus, onde nós estamos buscando em 100 dias ler toda a Bíblia. A leitura de hoje, ela se concentra em nós precisamos ler hoje Gênesis 9, Salmos 12, Gênesis 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, beleza? Então, os Salmos 12, do Gênesis 9 até Gênesis 18. E eu vou passar aqui com vocês, sempre como eu estou fazendo, marcando os textos que apontam para Jesus Cristo. Então aqui, vou começar por Salmos, para ficar mais fácil. Hoje nós lemos aqui, né, um salmo muito bonito, né, um salmo de Davi. E o texto que vai dizer vai ser no versículo 5. Diz assim: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantei, diz o Senhor, lhes darei segurança que tanto anseiam. Então olha que lindo, quem que é que vai se levantar? Agora me levantarei, diz o Senhor. Quem é esse Deus que vai se levantar? É claro que é Jesus Cristo, né? São palavras que faladas diretamente por Jesus, e ele falou essa mesma coisa lá em Lucas 14, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar e dar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Então aqui fica muito evidente que a gente consegue identificar Jesus nesse texto. Indo lá agora para Gênesis, a gente vai ter em Gênesis 8, como vocês veem, o fim do dilúvio, aí vem o dilúvio, depois vai vir a aliança de Noé, os filhos de Noé, a origem dos povos, vocês podem ler, vai vir a torre de Babel, os descendentes de Sem, entre outros, e aqui a gente chega numa parte muito importante, é o chamado de Abraão, no versículo 12, que vai falar o quê? Vai falar a respeito de um descendente. Deus prometeu uma descendência que seria incontável. E Paulo, em Gálatas 3,16, explica que o descendente prometido de Abraão não são muitas pessoas, mas é apenas uma pessoa. Ele vai dizer lá em Gálatas 3,16: as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falassem de muitos, mas de um só, ao seu descendente, que é Cristo. Então aqui, a gente vê do versículo 1 até o versículo 3 que vai falar a respeito desse descendente que é Jesus Cristo. Depois disso, a gente vai ver uma outra referência a Jesus Cristo, já no Gênesis 14, onde vai falar de Melquisedeque. Melquisedeque, né, o sacerdote eterno. Então, Melquisedeque era um rei de Salém, um sacerdote do Deus Altíssimo, que ele abençoou Abraão e ofereceu pão e vinho. No Novo Testamento, em Hebreus 7, Melquisedeque é apresentado como uma figura simbólica de Cristo, sacerdote eterno. Então, Melquisedeque, como a gente pode ver, ele é uma figura messiânica que aponta. Inclusive, o fato de ele oferecer pão e vinho é visto como um prenúncio da ceia do Senhor, instituída por Jesus. Depois disso vai vir a aliança com Abraão, entre todos. Aí a gente chega ao nascimento de Ismael. E aí, lá em Gênesis 16, 13 e o 14, vai falar o quê? Agar chama de Deus, ela vai se encontrar, né, com o Senhor, e ela chama de Deus aquele que me vê, depois de encontrar o anjo do Senhor. Muitas pessoas interpretam essa figura do anjo do Senhor como um termo que a gente vai falar muito, chamado teofania. Teofania é o que? É uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Então aqui alguns interpretam como uma teofania. E depois nós temos lá em Gênesis 18:1, a última referência, né, de hoje, que é o que? O Senhor aparece a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente. Olha o que fala, o Senhor apareceu. E aqui
é um dos textos que eu acho mais incríveis, porque ele vai falar o que é o Senhor. E quem é esse Senhor que apareceu? João 8, 56 a 58 vai falar que Cristo diz, ele mesmo, ele vai escrever assim, ele vai falar: Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Os judeus então lhe disseram: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, olha, Cristo está falando que Abraão tinha visto ele. E aí eles indagaram: mas como assim Abraão te viu? Você não tem nem 50 anos. Ele falou: eu sou. Antes de Abraão nascer, eu sou. Então, isso daqui é muito, muito forte. E uma outra base que nos diz também, um texto muito importante que a gente vai usar muito para frente, que é o texto de 1 João 1,18, que nos diz que ninguém jamais viu a Deus o Pai, mas quem fez com que nós os conhecêssemos sempre foi o Filho, foi através do Filho unigênito. Então, em Cristo nos diz assim: o Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito está no seio do Pai, este o fez conhecer, João 1,18. Ou seja, ninguém jamais viu Deus o Pai. Então, quem foi? Se Jesus, está escrito lá em João 1,18, que ninguém viu o Pai, ninguém mais o viu, quem apareceu para Abraão? É uma outra referência indicando que foi Cristo que apareceu para Abraão. Então é isso, pessoal. Essas são as referências que vocês quiserem, vocês podem pintar, como eu fiz aqui na minha Bíblia, e aí fica tudo certinho, tá bom? Agradeço a vocês por terem assistido o vídeo, escutado até aqui, e nos vemos amanhã em mais um, encontrando mais referências a respeito de Cristo na Bíblia. Deus abençoe vocês.